Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja habitando ricamente nos nossos corações. Amém? Estamos muito felizes, alegres na presença de Deus, por mais uma oportunidade de poder dar a Ele, com esse culto, toda a glória que é devida ao seu santo nome. Nós nascemos para isso, para tributar toda a glória a Deus. Esse é o nosso motivo de vida. Nós vivemos para a glória de Deus. E hoje, especialmente, vamos estar fazendo isso com a participação das nossas crianças também na liturgia desse culto. De forma que o nosso púlpito hoje está formado por gente miúda, mas gente que crê no Senhor Jesus. Crianças que adoram já tão pequenas ao nome do Senhor. O Senhor Jesus diz que dessas crianças é o reino dos céus, e delas também vem o perfeito louvor. E nós estamos hoje contando com a participação das nossas crianças, da nossa UCP, para brilhantar ainda mais esse momento maravilhoso de culto, de adoração ao nome do Senhor. Então nós já vamos estar iniciando. Eu peço que você prepare seu coração, sua mente, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, nesse momento tão importante. Nós estamos num final de semana maravilhoso, tantas programações. Deus tem falado tanto aos nossos corações esses dias. E entre essas programações tão maravilhosas, nós tivemos o acampamento das crianças, da UCP. E louvado seja Deus, irmãos, por este acampamento. Louvado seja Deus pelas pessoas que participaram, estiveram ali ajudando nesse acampamento. Que Deus esteja falando ao seu coração e que você possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Nada faltará pra mim. Ele me faz repousar em lugar de paz, em um lugar de paz. O Senhor me guiará, mesmo em vales tão sombrios eu não temerei,
porque tu comigo estás. Sua bondade me seguirá cada dia em minha vida e habitarei com o Senhor em sua casa para sempre. Oi. Graça e paz, irmãos. Agora vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado pelos tios lá do Manaim que ajudaram muito. E obrigado por essa igreja que vamos aprender mais um dia de sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo 19, número 14. Número 1. Salmo 19, número 1 ao 14. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que saía dos seus aposentos e regozija como herói, e percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor
é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro, depurado, e são mais doces do que o mel, e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta os teus servos, e os guardam a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda do teu servo, que ele não me dormia. Então serei irrepreensível e ficarei livre do grande transgressão. As palavras do meu lábios e o meditar do meu coração seja agradável na tua presença, o Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, vamos louvar a Deus do hino de número 3. Vamos ficar de pé, irmãos, e assim louvarmos a Deus com o hino de número 3. A igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmos doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus, Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva aos santos anjos de prazer. Amém. A igreja pode sentar. Temos mais uma canção com o coral infantil.
Feliz será quem humilde for, deixando um dia achar que é superior. Feliz é quem consegue chorar, um bom amigo vai lhe consolar. Ser feliz também é querer o justo e bom. Ser feliz é ser manso e não brigão. Ser feliz é ter misericórdia, é ajudar a quem precisa. Bem-aventurado é ser feliz, tranquilo e em paz, viver como a Bíblia diz. Bem-aventurado é ser feliz, tranquilo e em paz, viver como a Bíblia diz. Feliz será quem humilde for, deixando um dia achar que é superior. Feliz é quem consegue chorar, um bom amigo vai lhe consolar. Ser feliz também é querer o justo e bom. Ser feliz é ser manso e não brigão. Ser feliz é ter misericórdia, é ajudar a quem precisa. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. É uma boa oportunidade que estou tendo, Senhor, para agradecer a todos os irmãos que por mim oraram. Porque, não sei se vocês sabem, eu acho que eu bati umas 3 vezes lá na porta do céu e Deus falou, não, eu não terminei a obra em você ainda. Aí Ele me mandou de volta. Então, eu quero ser muito grato de coração por todos os irmãos que por mim oraram. Agora vamos ler aqui em Hebreus 11, e a igreja orará, aliás, orará do Hebreus 12, 1 a 3. Os israelitas em Canaã, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefé, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões e extinguiram a violência do fogo. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns
torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova dos escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espadas, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados, homens do qual o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Mas por haver Deus provido as coisas superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora os irmãos, em Hebreus também, só que de 1 a 3. 12, de 1 a 3. Aqueles que suportou tamanha oposição dos pecadores, consigo, para que não vos canseis, desmaiando em vossas almas. Aí eu queria pedir para a irmã Elsa fazer a oração para nós. Vamos abaixar as nossas cabeças em oração? Senhor nosso Deus, nós somos pecadores diante de Ti, somos indignos quando olhamos para nós, Senhor, e vemos que não somos nada. Sabemos que o Senhor tem tido grande amor para conosco, demonstrando dia após dia, e a maior demonstração foi ter dado seu Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Nós queremos agradecer por esse grande amor que tem tido conosco. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, mas também dê a nós, Senhor, alegria aos nossos corações, para que possamos, Senhor, juntos estar aqui Te louvando, aprendendo lições preciosas, Senhor, para a nossa vida. Fique conosco nesses instantes que passamos aqui, Senhor, para que sejam preciosos para as nossas vidas. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Agora ouviremos o hino número 68. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias eu tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente progressa, por isso, Senhor, eu
Agora nós convidamos para cantar o cântico de louvor, o Ministério de Louvor. Boa noite, igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu convido a igreja a se colocar em pé. E esse primeiro cântico é o cântico em que você que está preparado, trazer os dízimos e a oferta à casa do Senhor. E você, querido, que ainda não tem oportunidade de trazer o dízimo, Deus é o Deus impossível para abrir 1, 2, 3 portas para você, amém? E esse cântico diz muito ao meu coração, porque ele fala, nos momentos de mais angústias que nós temos, que Deus é o Deus impossível. Às vezes você pode esquecer que Deus não está do teu lado. Você pensa que Deus não está do teu lado, mas Ele está do teu lado. Então adore ao Senhor com o coração, e os irmãos que estão preparados podem trazer o dízimo até a casa do Senhor. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que abra sua boca, seu coração e declare: Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, creia que você não está só. Se
justo e possível. Presbítero Rogério agradece pelos dízimos. Pai, nesse instante, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque tudo que temos vem das tuas mãos, ó Pai. Nesse instante, nós colocamos diante de ti, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Abençoa, Pai, para que ele possa ser bem administrado em prol da tua obra, em prol do teu reino aqui na terra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Fala assim para o seu irmão do teu lado. Deus quer que você viva uma história de poder. Amém. Se você crê nisso, você se alegre na presença do Senhor. Não há nada melhor do que estar na casa do Senhor para adorar esse Deus que está do nosso lado sempre. Porque Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. Então eu convido a igreja a abrir a boca, abrir o coração e adorar ao Senhor com toda a alegria da sua alma, com toda a sua força. Porque o nosso Deus é o Deus do refúgio. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, não me abalarei. E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Glória a Deus, porque Deus sempre está do nosso lado. Então não há o que temer, não há o que temer, amém? Fala assim para Jesus: Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, declare no seu coração. Eu me alegro em ti. E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor,
essa oportunidade de ter um culto livre. Tantas pessoas que gostariam de estar numa igreja agora, nesse momento, adorando a esse Deus. Aqui estou para adorar a Deus, amém? E você? Eu tenho certeza que você veio aqui essa noite para adorar a esse Deus que merece a nossa adoração, o nosso louvor. E é este momento que nós vamos nos preparar para receber a mensagem, receber o que Ele tem para nós. Então declare, aqui estou.
Senhor, obrigada porque podemos te adorar. Obrigada porque estamos aqui essa noite. Obrigada por cada pessoa que está aqui essa noite para te adorar, para te bendizer, dizer o que precisa, Pai amado. Poder contar contigo sempre, Pai amado, e saber que tu és o Deus do impossível. Abre o nosso coração para receber a tua palavra, Deus. E que a cada dia que passa possamos ser edificados por ti. Abençoe cada vida que está aqui essa noite. Derrama a sua bênção em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Esse é o momento em que as crianças vão prestar culto a Deus da sua forma, com seu jeito, e vão receber a palavra do Senhor na sua própria linguagem. E a Cláudia, ela tem uma palavra a dar à igreja a respeito do acampamento que foi realizado esse final de semana. São algumas palavras. Gente, em primeiro lugar, esse momento é mais um momento de agradecimento, primeiro de gratidão a Deus, né? A gente retornou às atividades de UCP na igreja há cerca de 1 ano e agora a gente fez o nosso primeiro acampamento e foi realmente gratificante. Está todo mundo aí meio agitado, porque realmente foi 1 dia e meio, mas muito gostoso, de muita alegria, e eu queria agradecer muito as pessoas que nos ajudaram. E eu vou tentar dizer o nome de todo mundo, porque sempre que a gente vai agradecer, não vou dizer o nome não, para eu não esquecer alguém. Se eu esquecer, alguém me ajude a lembrar, porque eu quero dizer o nome de todos. Eu quero agradecer muito. Trabalho com criança é um trabalho que não acontece se não tiver voluntários para fazer, porque a gente tem que dar banho, escovar o dente, arrumar a mala, dar comida, correr atrás, socorrer, dar remédio. É muita coisa para fazer. Precisa quase 1 por 1. Então, é muita gente mesmo que trabalhou. Então, eu vou tentar. Se eu não lembrar, o pessoal vai me ajudando. O Rogério vai me ajudando. Então, vamos lá. Rogério, Cris, muito obrigado. Fica de pé, porque eu quero que a igreja veja vocês. Eu tenho o Sidão, a Célia, a Zinha. Vão levantando, eu vou esperar levantar. Cadê a Zinha? Opa! Então, vamos lá. O Vinícius, a Fabi, a Mariana, a Solange, Karine, Raquel, a Luiz Fábio, isso, Fábio, peraí, a Patrícia Jorge, a Priscila, o Toco ajudou, a Vita ajudou no primeiro dia, o Rodney, o Rafa, como é que é o nome dele? O Rodney, né? Falei? O pastor que esteve lá pregando para os meninos ontem, morto de cansado, uma agenda corrida ali, nossa amiga, obrigada. Quem mais, gente? Será que está faltando alguém? Gente, me ajuda a lembrar. Doutor Milton e a Maristela ficou lá dando apoio moral, foi muito legal a presença deles lá, fica de pé aí. A Madalena ajudou também. Fica aí em pé, Madalena. A Edilane, nossa, eu não ia me perdoar, ainda bem que você lembrou, Rogério. Giovana, a filha da Antônia também, ela teve que sair, a Natália também. O Bruno, pré-adolescente, ajudou a gente para valer. Obrigado, Bruno. Seu futuro tio, viu, rapaz? Gente, muito obrigado. Que a bênção do nosso Deus, a alegria de trabalhar na obra, continue enchendo o coração de vocês e não os deixe desistir jamais desse trabalho. Tá bom? Obrigado, pode sentar. Obrigado, conselho da igreja, pastor, pelo apoio que tem dado a gente. E é só isso aí, a gente vai continuar fazendo enquanto o Senhor estiver dando força para a gente. Obrigado aos pais que confiaram no nosso trabalho e deixou as crianças com a gente, sobreviveu todo mundo, graças a Deus, né? Então tá bom, então até a próxima. Queridos, agora eu gostaria de conclamar vocês a interceder por esse ministério, tá bom? Gostaria que, tudo bem que as crianças elas estão aqui, como é de costume, um pouco inquietas, né? Mas eu gostaria que você aquietasse seu coração e fizesse uma oração de gratidão a Deus pelo ministério da UCP e intercedendo por essas pessoas. Eles têm se gastado por esse ministério, eu tenho certeza disso. Eles têm dado a sua vida, a vida deles por esse ministério, para que os nossos filhos possam ouvir a palavra do Senhor, para que eles possam ser evangelizados. E eu gostaria que você fechasse seus olhos, então nós vamos estar orando, agradecendo por esse ministério.
Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esses homens e mulheres que têm se gastado, têm se dedicado, têm perseverado a pregar o Evangelho para as crianças, Senhor. Ó Pai amado, nós sabemos que são muitas lutas, muitas dificuldades, são muitas tarefas, Senhor Deus, e pode ser que em algum momento eles até pensaram em desistir, mas o Senhor tem mostrado a eles, Senhor Deus, que vale a pena. O Senhor, Pai amado, tem fortalecido seu coração. O Senhor, Pai, tem abençoado e feito prosperar esse ministério, Senhor. Eu louvo a Deus, Senhor Deus, por essa igreja, que não tem deixado em segundo plano as nossas crianças, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esses homens e mulheres valorosos. O Senhor continue sustentando, abençoando, fortalecendo, Senhor Deus, as suas vidas. E obrigado por essas crianças maravilhosas, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a todas elas e que elas continuem crescendo, não somente em estatura, mas no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa elas neste momento de culto em que elas receberão a Tua palavra, que elas ouçam e que elas deem toda a glória que é devida ao Seu nome e que elas aprendam mais a respeito do Evangelho e sejam testemunhas do Teu Evangelho, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem ir, que Deus abençoe. Meus irmãos, como vocês viram, as crianças foram trabalhadas sábado e hoje lá no acampamento da nossa igreja, lá no acampamento Manaim. E depois o Arnaldo, no final do culto, aí vai também estar passando, que nós vamos ter no dia 11 de novembro, vamos fazer um costelão com toda a igreja, lá no Manaim. E um dos objetivos também é pelas reformas que estão sendo feitas lá e que está ficando muito bom, graças a Deus. Também esse fim de semana nós tivemos aí a programação com o Dr. Uriel Eckert, desde sexta-feira, que ele esteve conosco, ontem na Missão Caiuá pela manhã, à noite, lá na Associação Médica, falando aos médicos e aos familiares, e hoje de manhã tivemos a belíssima oportunidade de ouvi-lo aqui, falando sobre depressão, ansiedade e fé cristã. Foi muito abençoadora a vinda do Dr. Uriel e a estada dele conosco estes dias. Nós estamos aí nesta maratona em 2 Timóteo, abra sua Bíblia, para nós lermos 2 Timóteo 3. No capítulo 1, nós lemos quando Paulo exortou a Timóteo a guardar o Evangelho. O Evangelho é o bom depósito da graça de Deus que deveria ser guardado firmemente por Timóteo e pela igreja. É interessante nós olharmos estas exortações, porque elas são referentes ao Evangelho. É o Evangelho que salvou a sua vida. Paulo diz que nós temos este tesouro em vasos de barro. É um tesouro, só que está em vasos de barro, né, doutor Mário? É um tesouro precioso, mas que está depositado em vasos de barro, que somos nós. No capítulo 2, que nós falamos no domingo passado, Paulo exortou Timóteo a sofrer pelo Evangelho. O Evangelho muitas vezes nos leva a isto, ao sofrimento, a disposição de sofrer pelo Evangelho. Somente uma pessoa salva, alcançada pelo Evangelho, tem esta disposição de sofrer pelo Evangelho, de dedicar-se ao Evangelho, de passar vergonhas por amor ao Evangelho, de não se envergonhar do Evangelho em hipótese alguma. No capítulo 3, que nós vamos ler e meditar hoje, Paulo está falando a Timóteo para permanecer no Evangelho, ou perseverar no Evangelho. Às vezes não é tão difícil fazer uma profissão de fé, difícil é depois perseverar no Evangelho, não é verdade? Quantas pessoas que olham o Evangelho, somente a aparência do Evangelho, se encantam com ele, precipitam numa profissão de fé,
e depois não conseguem perseverar ou permanecer no Evangelho. Esse capítulo 3, Paulo vai tratar deste assunto. Estamos expondo este livro em razão do mês de outubro ser o mês da Reforma Protestante do século XVI. Como esse capítulo 3 trata da palavra de Deus, o ponto alto da reforma foi exatamente o retorno à palavra de Deus. A palavra de Deus estava esquecida. E esse retorno para a palavra de Deus foi a grande alavanca da reforma, que trouxe a palavra de Deus de volta à mão do povo. Precisamos de conhecer a história da igreja e saber que o Evangelho foi passado de mão em mão, de geração em geração, e chegou até nós. Se você tem hoje uma Bíblia na mão, é uma conquista da reforma do século XVI. Depois nós vamos destacar algumas coisas sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: os males e as corrupções dos últimos dias. Eu quero fazer uma leitura responsiva com a igreja, só para dar a oportunidade aos irmãos de lerem a palavra de Deus. E eu sonho, irmãos, com uma igreja que ame a palavra de Deus e que tenha ouvidos sábios para ouvir, e que ouça com oração, pedindo discernimento do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Ela é a palavra de Deus. Então vamos ler reverentemente, mesmo como os irmãos estão assentados. Eu vou fazer uma leitura responsiva de todo o capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade ou ao conhecimento da verdade. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será de todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos juntos no 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. O verso 14 é o versículo chave deste capítulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Vamos ler juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Deus bendito, a tua presença é notória aqui. Ó Deus, que cada um aqui tenha consciência que está na tua presença nesta hora. Na verdade, toda a terra está diante dos teus olhos. Impossível esconder da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, também lá a tua destra me susterá. E, ó Deus, nem as trevas podem nos encobrir da tua presença. Reconhecidos estamos, ó Deus, que estamos agora na tua presença santa. Queremos reconhecer também que esta palavra é inspirada pelo Senhor. Ela foi dada à tua igreja. Na tua soberania, o Senhor inspirou esta palavra. Na tua soberania, o Senhor preservou esta palavra de geração em geração. Quando os homens se afastaram dela e os seus corações se perverteram, o Senhor trouxe esta palavra de volta aos lares, para a edificação da família, para o fortalecimento da igreja, para cuidar e zelar de um povo exclusivamente teu. E o teu Santo Espírito tem limpado o coração da tua igreja ao longo dos séculos, com o lavar regenerador da palavra do Senhor. E o Senhor a preservou para que ela chegasse até nós de geração em geração. Por isso, ó Deus, nós queremos render o nosso coração diante do Senhor e diante da tua palavra nesta noite. Deus, esse texto fala de discernimento espiritual. Quem de nós é suficiente para estas coisas? Quem de nós pode ter o discernimento espiritual na alma, se não vir do Senhor, da tua palavra, que traz luz às nossas trevas, que traz refrigério ao coração triste, que traz vida onde há morte, que traz alegria onde há tristeza. Esta é a palavra do Senhor, diante da qual nós estamos agora. Por isso nós nos rendemos a Ti e fazemos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, este capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo está exortando Timóteo a permanecer no Evangelho. É uma belíssima exortação para a igreja de Deus nos nossos dias. Permaneça no Evangelho, ou persevere no Evangelho. É uma exortação maravilhosa. Eu penso que cada um de nós deveria se sentir profundamente exortado por esta palavra do Senhor nesta noite. A história da igreja narra com muita tristeza que no ano 1229, há muito tempo atrás, 1229, a Bíblia foi proibida a leitura dela pela própria igreja em Roma. E ao proibir a leitura da palavra de Deus, entendendo que só o clero poderia entender as Escrituras, e que o leigo não tinha capacitação nem acadêmica, nem espiritual para compreender a palavra de Deus, nós temos que entender o terrível malefício que foi feito às gerações
dentre o ano 1229 até o ano de 1517. Você deveria estudar esta porção da história da igreja. Segundo o historiador Justus Gonzalez, é chamado a Era de Trevas da igreja. Onde não há profecia, o povo se corrompe, diz a palavra do Senhor. E esse foi um tempo que a Bíblia ficou afastada dos lares. Terrível coisa, porque a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para um pai educar um filho, ela é útil para um marido e uma mulher se entenderem dentro do contexto do casamento, ela é útil para o pastor exortar a igreja, o seu rebanho, por exemplo, como exortações como esta, para perseverar no Evangelho. Essa carta segunda que Paulo escreve a Timóteo, quando estava lendo esta carta e lendo aqui com a igreja, fiz questão de ler com a igreja este capítulo, porque eu tenho, irmãos, imaginado esta cena de Paulo escrevendo esta carta. Essa carta que você leu agora em público, ela foi escrita num buraco de uma prisão, pouca luz. Os últimos dias deste apóstolo, ele estava aguardando a sentença, o julgamento dele já tinha acontecido. Ele aguardava uma sentença, ele sabia que a sua sentença era de morte, aguardava a hora que chegaria o seu martírio por causa do Evangelho, e este prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, faço questão de fortalecer isso na consciência dos irmãos, e ele mesmo dizia: eu não sou prisioneiro de Roma, eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo. E a razão é muito óbvia, porque bastava Paulo negar a Cristo e ele era liberto daquela prisão. Então ele dizia: eu não sou prisioneiro de César, se eu quiser me livrar de César, eu me livraria hoje, neste momento. Bastava que ele negasse a Cristo e ele era solto pelas ruas de Roma. E ele então dizia: eu não sou prisioneiro de César, eu sei como me livrar de César, eu sei como me livrar da perseguição de Nero, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. A minha consciência me constrange em Cristo Jesus a ser um prisioneiro dele e a dar a minha vida por ele. Ele então escreve esta carta para exortar Timóteo, jovem, tímido, medroso, doente, chorão, e que ele haveria agora de passar o bastão do Evangelho para esse moço. Ele, a contrário senso do próprio apóstolo Paulo, corajoso, destemível, um homem que falava dos reis aos comandantes do exército, Timóteo era um jovem tímido, e ele então sabia, Paulo sabia dessas características de Timóteo, e ele sabia das timidez deste moço, na hora de enfrentar os grandes desafios que estavam diante do Evangelho naquele dia. O próprio apóstolo estava preso por estas razões. Então esta exortação, neste capítulo de número 3, toma a conotação de que ele deveria perseverar, permanecer no Evangelho, mesmo que ele tivesse que romper com todas as estruturas desta terra. O que tem me constrangido a consciência, irmãos, é porque essas palavras se confrontam por demais com a igreja nos nossos dias. Não sei se nós estamos dispostos a isso. Perseverar no Evangelho. E então, eu queria que você considerasse umas coisas comigo aqui neste capítulo, e que Deus nos desse a graça de perseverar no Evangelho, porque aquele que perseverar até o fim, lembra, será salvo.
Então, Paulo começa esse capítulo 3, chamando a atenção de Timóteo para os tempos difíceis. Olha esse versículo primeiro. Ele diz assim: sabe, porém, isto. O quê? Leiam. Nos últimos dias. Esse texto aqui bastava para a nossa pregação nesta noite. Sabe isso, Timóteo? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Dá licença um pouquinho, irmãos. Acho que nunca abri um copinho tão difícil. Sobrevirão tempos difíceis nos últimos dias. O Espírito Santo nos adverte a igreja, que nós precisamos nos preparar, que tempos difíceis têm vindo e continuarão vindo sobre a vida da igreja. O Espírito Santo, pelas Escrituras, tem advertido a igreja para se fortalecer na graça de Deus, porque dias difíceis aguardam a igreja do Senhor Jesus Cristo. A expressão de Paulo aqui, nos últimos dias, é uma expressão escatológica do Novo Testamento. Escatológica porque faz uma referência aos últimos dias, à volta de Cristo. Não num sentido futurístico apenas, mas, segundo Atos capítulo 2, a mensagem que Pedro prega ali, recordando as palavras do profeta Joel, no Pentecoste, quando o Espírito Santo desce para habitar na igreja. Então, alguns começaram a pensar que aqueles homens que falavam aquelas línguas estranhas estavam bêbados, e então Pedro interrompe e diz assim: não, irmãos, o que acontece é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que nos últimos dias, e começa então a relatar a profecia, relatar aquele momento que inauguraria os últimos dias. E nós vivemos os últimos dias, essa é a expressão de todo o Novo Testamento. Se você olhar Hebreus capítulo 1, os versos 1 e 2, vai dizer assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Estes últimos dias, Paulo está relatando aqui, sabe, porém, isto, nos últimos dias, a igreja deveria enfrentar tempos difíceis, e ela tem enfrentado tempos difíceis. Nós vivemos entre dois dias: o dia que Jesus subiu ao céu, a Assunção, e o dia que Ele voltará do céu para buscar a igreja. Este é o lapso temporal que o Novo Testamento chama dos últimos dias, e Paulo está dizendo aqui: os tempos serão difíceis. Difíceis para a vida da igreja. Infelizmente, nós temos visto uma igreja que quer viver de festa, a igreja moderna. Ela não se prepara para esses últimos dias. Mas diz o Espírito de Deus que sobrevirão tempos difíceis. Por que esses tempos difíceis? O caráter que vai demonstrar a narrativa do capítulo, esses dias difíceis são por causa de homens maus. O dia continua tendo 24 horas, pela graça comum da aliança de Deus com Noé. Quando termina o dilúvio, a aliança da graça comum, que Deus então diz para Noé que não mais encerraria esse mundo, não mais acabaria da forma de dilúvio como naquele dia acabou. Então ele vai falar, alertar Noé, e é isso que Paulo está alertando aqui a igreja, que os dias continuarão segundo a graça comum de Deus, tendo 24 horas, o dia, a noite, tudo da mesma forma. O que faz os nossos dias serem difíceis
Não são qualquer mudança climática, ou no cronológico, ou no cronograma de cada um de nós, mas por causa do tipo de homens com os quais nós teremos que conviver. Diz aqui, o caráter mau desses homens. E por incrível que pareça, Paulo não está falando aqui de homens ímpios no sentido de pessoas que não se aderiram ao Evangelho. Ele está falando aqui exatamente o contrário, de pessoas que aproximam do Evangelho para tirar proveito da fé alheia. Meus queridos irmãos, presta atenção nisso. Eu penso que não existe uma maldade maior com nenhum de nós, do que pessoas que aproximam de nós, em nome de Cristo, para nos enganar e para tirar proveito da fé alheia, da fé comum do povo. Não existe maldade maior. Nós ficamos olhando quando Judas chega e beija Jesus. Oh, beijo terrível, aquele beijo de Judas. Que coisa terrível quando homens com a Bíblia na mão aproximam da igreja com forma de piedade para tirar proveito da fé alheia. Porque quando fala em nome de Deus, nós abaixamos a cabeça. Quando fala em nome de Deus, nós atentamos para ouvir. Então Paulo descreve aqui o caráter desses homens maus, primeiramente pela conduta deles. Os versos 2 a 4, olha aí, que conduta, que quadro mais estranho que Paulo pinta da maior maldade do coração humano. Ele fala assim, porque os homens serão assim, eles serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Uma característica de uma sociedade que se afastou de Deus é a falta de obediência à autoridade dos pais. Ingratos, irreverentes. Diz aqui o texto, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Diz o verso 4, traidores, atrevidos, infatuados, amigos dos prazeres e não amigos de Deus. O caráter, a conduta moral desses homens, Paulo descreve aqui, eles são inimigos do bem, eles não aproximam para fazer o bem, eles não aproximam, por mais que eles aproximam em nome de Cristo, eles não têm o temor de Cristo na alma. Eles vão trazer dias maus sobre o coração da igreja, porque eles vão parecer discípulos de Cristo e não são. No capítulo 2 do livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso é elogiado por causa de alguns homens que se autodenominavam apóstolos e não eram, e a igreja os testou e os achou operando em mentira. E ele então elogia aquela igreja dizendo, e que pusestes à prova aqueles que se denominavam apóstolos e não eram, e os acharam mentirosos. A conduta moral. A segunda expressão da maldade destes homens, Paulo descreve o tipo de observância religiosa deles. Olha o verso de número 5, esse eu quero que você leia comigo, vamos ler? Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Então já é uma segunda classe, também destes. Mas eu achei tão fraquinha a leitura, vamos reler só para eu ter a convicção de que você está atento aí com a sua Bíblia, vamos lá? Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Meus queridos irmãos, presta atenção numa coisa aqui. Religião e moralidade têm que andar juntos. A religião e a moralidade têm que andar juntos. O cristianismo é a religião que traz sobre nós um procedimento santo.
Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Mas a religião, quando ela deixa de lado a moralidade, a verdadeira piedade, a sinceridade de alma, ela se torna uma armadilha para o próprio coração humano. Ela passa a ter uma forma, mas não tem uma essência. E nós aprendemos aí com o doutor Uriel, que vivemos no mundo da estética, onde as coisas não precisam de ter essência, basta ter aparência. É o mundo da estética, o mundo pós-moderno. As coisas não precisam de ter essência, basta ter aparência. E isso engana muito o coração da igreja. Quando os profetas menores, no 7º século antes de Cristo, começaram a pregar nas vilas, nas aldeias, nas cidades da Palestina, uma das coisas que eles muito batiam era a questão da moralidade do povo. E ele então dizia o seguinte, os profetas: qual a causa deste declínio moral da nossa geração? E eles então logo acusavam a consciência daqueles ouvintes, dizendo: o declínio espiritual trouxe sobre Israel o declínio moral. É isso que o profeta Oséias, no capítulo 14, diz: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caídos. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, porque o Senhor não se agrada de uma religião de aparência, de forma, mas de essência. Então o declínio moral vai acompanhar, ou vem acompanhado do declínio espiritual. Todas as vezes que nós nos caímos espiritualmente, caímos moralmente, é inconsequente qualquer coisa diferente. Então, uma espécie de cristianismo pagão não é o cristianismo de Cristo. É por isso que Paulo está dizendo: foge destes. Tem forma de piedade, nega, entretanto, o poder. O versículo seguinte, Paulo vai destacar aqui o problema do zelo proselitista destes, os versículos 6 a 9. Olha aí comigo, e vamos ler comigo, irmãos. Eu quero muito que a igreja fique atenta à palavra de Deus nesta noite. Vamos ler? Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas por várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, sorrateiramente. O texto aqui fala que eles conseguem cativar. A palavra cativar, ela é uma expressão militar que quer dizer fazer prisioneiro de guerra. Quando saíam nas guerras e venciam as guerras, traziam os prisioneiros de guerra. Aqui a palavra é descrita para descrever o sentido de iludir, a ideia da ilusão. E o texto diz mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Deixa eu traduzir esse texto para você. Paulo estava falando de alguns falsos mestres, ensinando um evangelho deturpado para a igreja. Por causa disso ele estava preso, que ele não se rendeu a este movimento de um evangelho deturpado. E ele então fala assim: estes homens são maldosos, eles têm forma de piedade, mas são lobos com pele de ovelhas.
E eles entram nas casas na hora que os homens saem de casa para trabalhar. Já pensou nisso? Você sai de casa para trabalhar e estes falsos profetas vão para dentro da sua casa. E eles vão lá para convencer a sua esposa. E um autor, um intérprete da Bíblia diz que eles não estão inventando nada novo, eles estão apenas copiando a serpente, que não foi tentar Adão, mas foi tentar a Eva. Já pensou nessa situação? Homens reprovados pela palavra de Deus e que não podem ser aprovados pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele então vai citar aqui um texto do Antigo Testamento, de Êxodo capítulo 7, versículos 11 a 13, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Lembram dessa passagem bíblica? Quando Moisés chegou com aquele cajado na mão, e Faraó disse: como que eu sei se você foi enviado de Deus? E ele jogou aquele cajado no chão e ele virou uma cobra. E o texto lá de Êxodo 7, 11 a 13, vai dizer que para satisfazer o Faraó, os seus magos, que a tradição rabínica deu a eles esse nome, Paulo copiou e colocou aqui, Janes e Jambres, eles então jogaram também, fizeram magia com a sua vara. Só que a de Arão engoliu a deles. Eles queriam resistir à verdade. Irmãos, é tão comum as pessoas resistirem à verdade. É tão triste vermos isto. Mas Paulo está dizendo que estes homens, eles resistem à verdade. Só que a sentença está sobre eles, porque eles não irão avante. Diz aqui a palavra de Deus, porque o falso ensino, irmãos, é como um câncer que vai corroendo. Por fora, a pessoa ainda está até conservando a sua boa imagem, mas por dentro ele vai corroendo, corroendo, até chegar à morte. Aprende, aprende, mas não consegue atingir o conhecimento da verdade. Todavia, eles não irão avante. Diz o texto, porque a insensatez deles será conhecido de todos. Eu te pergunto, quem é Moisés hoje? E quem é Janes e Jambres hoje? Eu creio num evangelho, numa verdade que prevalece sobre a mentira. Este é o evangelho. Então, passando para a parte final do nosso texto, Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, não se impressione com estas coisas. É o que eu quero que a igreja entenda. Não se impressione, irmãos, com estas coisas. Estas coisas serão assim. Nós que temos que nos preparar para enfrentá-las. Não se impressionem com isto. Paulo está dizendo para Timóteo: tu, porém, esse verso 10 se repete no verso 14, olha aí, tu, porém, Timóteo. A ideia que esse texto nos traz, ele é enfático. Paulo repete esta expressão várias vezes nesta carta, tu, porém. A ideia aqui é o seguinte: você não, Timóteo. Outros podem dar ouvidos a estas coisas, se deixarem enganar, se deixarem persuadir, porque nós também temos culpa neste engano, porque cada um de nós é tentado segundo a nossa própria cobiça. Ninguém é enganado por acaso, cada um de nós é tentado segundo a nossa própria cobiça. A culpa não está somente neles. Então Paulo está dizendo para Timóteo: outros podem, você não. Todos podem ser enganados, você não. Tu, porém, esta é a expressão. Cada cristão também
é chamado para ser diferente, como Timóteo. É como se Paulo estivesse falando assim: tu, porém, Timóteo, a despeito de todo falso ensinamento existente no mundo, apesar de todas as coisas, todos têm seguido estas coisas. Isso é como uma casta que só sai com jejum e oração. Mas você tem seguido de perto a minha doutrina, o meu modo de viver, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Você tem participado das minhas perseguições, dos meus sofrimentos. É claro que muitos vão querer aproximar do Evangelho apenas para se beneficiar dele. Alguém já disse que não tem tinta melhor para pintar sepulcro caiado do que seja a religião. Mas os verdadeiros filhos e filhas de Deus permanecerão seguros, firmes, como Timóteo aqui exortado por Paulo. Você conhece os meus sofrimentos. Você conhece o meu passado, lá em Antioquia, em Icônio, em Listra. Se você não conhece, leia Atos. Ali Paulo foi apedrejado, ele foi arrastado para fora da cidade, ele foi dado como morto dentro de uma vala. E Timóteo viu isto, ele participou disto. Mas ele agora fala assim: pense no meu futuro, Timóteo. As promessas são feitas àqueles que perseveram até o fim, aqueles que são fiéis até o fim. Então, você não olha para essas coisas, olhe para a palavra de Deus. Os versículos 14 a 17, ele vai dizer assim: permanece naquilo que aprendeste, permanece naquilo que aprendeste, naquilo que você foi inteirado, e que desde a infância você sabe estas letras, estas sábias letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo vai nos dar aqui a mais excelente expressão da autoridade das Escrituras, que é a autoridade do pregador, que é a autoridade do profeta de Deus dos nossos tempos. E ele então fala da origem das Escrituras. Você tem que conhecer a origem daquilo que você ouve. A origem das Escrituras, ela é inconfundível, diz aqui o texto: toda a Escritura é inspirada por Deus. Qual a origem da Escritura? Deus é a origem de toda a palavra. Foi pela palavra dele que este mundo veio a existir, e é pela palavra dele que este mundo chegará ao seu fim. A origem é divina, é por isso que ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por um Deus santo. E o propósito desta Escritura, então, só um detalhe aqui: qual a origem? É Deus a origem das Escrituras. Não são os homens a origem das Escrituras. Quantas vezes, irmãos, nós temos visto mentes confusas, porque está misturando a revelação das Escrituras com revelações que algum homem teve e quer passar como palavra de Deus para o coração da igreja. Qual a origem dela e qual a origem desta? Basta você comparar. E depois então Paulo fala do propósito dessas Escrituras. É formar o homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O propósito das Escrituras é formar gente que tem o coração de Cristo, que tem a mente de Cristo, que tem o coração de Cristo. O propósito das Escrituras é apresentar a você o plano da salvação, a criação, a queda, a redenção. O propósito das Escrituras é formar cidadãos dos céus nesta terra, que vence o tempo, que resiste à operação do erro que jaz sobre a terra. Eu quero concluir aqui. Olhando para este capítulo, nós somos alertados pelo Espírito Santo, como igreja,
de tempos difíceis. Sabe, porém, isto: nos últimos dias virão ou sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis por causa de homens que têm coragem de fazer maldade, até com o Evangelho de Jesus Cristo, a pior de todas as maldades. Tempos difíceis é tempo da igreja erguer a cabeça, fiel, permanecer fiel. É tempo de resistirmos, é tempo de permanecermos fiéis ao Evangelho, que como a tocha foi sendo passada de mão em mão e chegou até nós. E o que estamos fazendo com ele? E qual Evangelho nós vamos deixar para a nossa geração? Em tempos difíceis, a igreja tem que olhar para as Escrituras. A palavra de Deus, ela vem de Deus para nutrir, fortalecer e dar saúde espiritual à igreja. Que Deus assim nos abençoe. Amém? No próximo domingo, nós vamos ver a última exortação de Paulo a Timóteo. Vamos cantar um cântico maravilhoso, vamos ficar de pé e vamos cantar com muita alegria no nosso coração este cântico. Quem louva a Deus deve cantar com toda a sua alma, de todo o seu coração. Esta é a orientação da palavra de Deus.